bem? Espero que sim. Eu sou o professor Jorge Barbosa de Matemática e hoje nós iremos resolver mais um módulo do ensino médio do Seja Professora Raquel Castro e Silva de Miranda. Espero que vocês gostem, mas antes de dar continuidade à resolução desse material, eu gostaria de pedir que vocês que ainda não nos seguem, nos sigam, tá? E que ativem as notificações do nosso canal, tá bom? Tenham uma boa aula. Bem, pessoal, hoje nós vamos resolver o módulo 34 de Matemática do Ensino Médio. Meu nome é Jorge Barbosa e vamos lá à resolução. A primeira questão ela fala o seguinte: em uma papelaria, a soma dos preços de 3 cadernos iguais e uma caixa de lápis é R$ 65,15. O preço de um caderno é R$ 2,00 a mais do que duas caixas de lápis de cor. Quanto custa um caderno e uma caixa de lápis de cor? Bem, pessoal, esse assunto ele remonta a resolução do problema no sistema de equações, tá? Eu vou ter a primeira equação, ela vai estar vinculada a essa primeira parte do problema. Em uma papelaria, a soma dos preços de 3 cadernos. Então vamos imaginar o seguinte, 3 cadernos, o C representa os cadernos, tá? Que eu não sei quantos são. 3 cadernos mais uma caixa de lápis de cor, o L representa a caixa de lápis de cor. É igual a R$ 65,15. Beleza? A próxima equação vai vir do próximo parte do problema. Veja só. O preço de um caderno é R$ 2,00 a mais. Então, um caderno porque é igual a R$ 2,00 a mais do que duas caixas de lápis de cor. Então, eu tenho um sistema de equações. Tá? Eu posso resolver pelo método da adição, pelo método da substituição. Qualquer método eu posso resolver ele aqui. Vamos fazer pelo método da substituição, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Peguei a primeira equação, 3 vezes C mais 1 vezes L é 65,15. Só que na segunda equação, quanto é que é 1C? 2 mais 2L. Então, onde tiver C, eu vou substituir por isso aqui, vejam só. Então, 3 vezes 2 mais 2L, fecha parênteses, mais 1L é igual a 65,15. Esse 3 aqui, pessoal, tem que lembrar, hein? Ele multiplica, tá? Desculpa. Ele multiplica tanto por esse primeiro termo como pelo segundo termo, tá? Então, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 2L dá 6L, mais L é igual a 65,15. Eu posso somar esses dois L's aqui, 6L mais 1L, vai dar 7L. 6 mais 3L é igual a 65,15. Quando eu passo esse 6 para o outro lado, o que vai ficar? 7L é 65,15 menos 6, ou seja, 7L vai dar 59,15. 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar L é igual a 59,15 dividido por 7, ou seja, o L é igual a R$ 8,45, tá? Beleza? Então, nossa caixa de lápis de cor vai custar esse valor. Agora, vamos achar o preço, tá, dos cadernos. Pegando a equação do caderno, essa daqui que já está em evidência, né? Vamos substituir. Onde tem L, vou colocar 8,45. Então, vai ficar 1C é igual a 2 mais 2 vezes o L, que é 8,45, ou L vezes 2, tanto faz. 2 vezes 8,45 vai dar 16,90. 16,90 mais 2 vai dar 18,90. Ou seja, um caderno vai custar 18,90 e uma caixa de lápis de cor 8,45. Beleza? A segunda questão, ela fala o seguinte: Guilherme é 5 anos mais novo que Renan. Calcule a idade de cada um deles, sabendo que, somadas as idades de Guilherme e de Renan, obtemos 27. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou chamar de G a idade de Guilherme e de R a idade de Renan. Ele começa falando que o Guilherme é 5 anos mais novo do que Renan. Então, o Guilherme, o G, ele é o Renan menos 5, né? Ele é mais novo. Já somando as duas idades, somadas das duas idades de Guilherme e de Renan, vai dar 27. Então, eu tenho um sistema de equações. Tá? Eu vou usar o método da substituição. Por quê? Porque o G já está em evidência, tá? Ele é o R-5, então vou substituir aqui embaixo. Onde tiver o G, vou colocar o R-5. Vejam só.
G mais R igual a 27, só que o G é quem? É o R menos 5. R menos 5 mais R é igual a 27. R mais R vai dar 2R. 2R menos 5 é igual a 27. Esse menos 5 vai para lá mais 5, ou seja, 2R é igual a 27 mais 5. 2R igual a 32, isso quer dizer que o R sozinho vai ser quem? Vai ser o 32 dividido por 2, ou seja, o R é igual a 16. Se eu sei que o R é 16, fica fácil encontrar o G. Vamos lá. O G vai ser quem? Vai ser o 16, que é o R menos 5. Tá? O R deu 16. Então, 16 menos 5, então o G vai dar quanto? O G vai dar 11. Logo, a idade do Renan é 16 e a idade do Guilherme é 11. Tá ok? A próxima questão ela fala o seguinte, a terceira questão. Uma esfera e um cubo de metal pesam juntos 250 gramas. Está aqui a esfera e está aqui o cubo. 4 dessas esferas e 3 desses cubos pesam juntos 840 gramas. Está aqui as 4 esferas e os 3 cubos. Nessa condição, o sistema de equações do primeiro grau que melhor traduz esse problema é... Então vamos lá ver qual sistema traduz esse problema. A gente pode começar fazendo o seguinte, né? Que nem eu fiz o problema. O E é a esfera, tá? E o C é o cubo. Então, se eu somar a esfera mais o cubo, vai dar quanto? 250. A esfera mais o cubo dá 250. Só com essa parte do problema, eu acho que já dá pra gente dar uma olhada. Vamos ver, ó, esfera mais cubo. Aqui é esfera menos cubo, não. Esfera mais cubo, 250. Opa, o item B está falando isso. Aqui ele está dizendo que a esfera mais o cubo dá 480. Não, está errado. Aqui a esfera vezes o cubo dá 250, está errado. Então o item B é o item correto, tá? Vamos só comprovar isso aqui com a outra equação. A outra equação eu tenho quantas esferas? 1, 2, 3, 4. 4 é 4 vezes as esferas e 3 vezes o cubo. Dá quanto? 840. Ó, 4 esferas mais 3 vezes o cubo dá 840. Então confirma o item B. Vejam só, o item B realmente é o item que dá esse sistema de equações do primeiro grau, tá ok? Na nossa prova tem muitas questões só para montar o sistema de equações, hein? Fiquem atentos. Quarta questão fala o seguinte: Pedro e seus amigos do bairro formaram um time de futebol para disputar um campeonato na cidade. A bandeira, viu pessoal, aqui tem um B. A bandeira do time será confeccionada com 3 faixas horizontais de cores diferentes, conforme mostra a figura. Aqui temos a primeira faixa de uma cor, a segunda de outra, a terceira de outra. Sabendo-se que há faixas de cores branca, amarela, azul, verde, rosa, vermelha e preta, quantas bandeiras diferentes eles podem confeccionar? Então, pessoal, esse problema aqui ele vai nos trazer o seguinte, vejam só. Eu vou observar que eu tenho quantas possibilidades e probabilidades ou possibilidades de fazer aqui. Vamos lá. São 7 faixas, né? São 7 cores, tá? São 7 cores, tá? Para cada faixa, certo? Então essa faixa aqui pode ser de uma cor, pode ser de outra, pode ser de outra. Então são 7 cores para cada faixa. Então a primeira faixa, eu tenho quantas possibilidades para a primeira faixa? Eu tenho 7. São 7 cores. Para a segunda faixa, vamos ver. E para a terceira faixa, vamos ver. Então assim, se eu colocar aqui na primeira faixa, eu posso colocar a branca, a amarela, a azul, a verde, a rosa, a vermelha, a preta. Eu tenho 7 possibilidades de cores para essa primeira faixa. Quando eu usar uma delas, eu já não tenho mais para a segunda 7 possibilidades. Eu já usei na primeira, então só vou ter quantas possibilidades agora? 6 possibilidades de cores, tá? Para essa segunda faixa. Quando eu usar uma outra aqui, eu só vou ter quantas possibilidades de cores para a terceira? Só 5, tá? Só 5. Então nesse caso vai ficar quanto? 7 vezes 6 vezes 5. E 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 210, tá? Então 210 maneiras diferentes de confeccionar essa bandeira, tá bom? A quinta questão ela fala o seguinte: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas sorteadas, uma das senhas é sorteadas ao acaso, né? A pessoa puxa lá como se fosse um sorteio, tá?
Qual é a probabilidade da senha sorteada ser um número entre 1 e 20? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem o detalhe que é o seguinte, ó. Como que queremos são os números de 1 até 20, então temos 20 números desejáveis, tá? Em 100 casos totais. Então temos 20 desejáveis em 100 casos totais. Tá? Então, se a gente for pensar em probabilidade, a probabilidade, né, de determinado evento, ela tem o espaço amostral, tá? E tem o evento do espaço amostral, certo? Então, esse N aqui vai ser o número de casos favoráveis ao evento e o NS vai ser o número total de casos possíveis desse evento, tá? Então, se a gente imaginar que são 100, tá? De 1 a 100 são 100 no total, tá? E a possibilidade de ser de 1 até 20 são 20 possibilidades. Então vai ficar o que? 20 dividido por 100, que dá 2 sobre 10, ou seja, 0,2. Então, pessoal, a sexta questão ela fala o seguinte: as 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição de mulheres de acordo com a quantidade de filhos é mostrada no gráfico abaixo. Então vamos analisar esse gráfico. Ó. Aqui tem o número de mulheres, aqui o número de filhos em cima dessas colunas, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho 8 mulheres que não tiveram filhos, tá? Entre 8 e 6 eu tenho 7 mulheres que tiveram filho. Eu tenho 6 mulheres que tiveram 2 filhos. E eu tenho 2 mulheres que tiveram 3 filhos. Então, um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido filho único, qual é? Bem, pessoal, esses aqui não entram, né? Porque dessas 8 mulheres não tiveram filhos, tá? Não entram. Mas assim, a probabilidade não é o número de casos favoráveis ao evento dividido pelo número total de casos possíveis, né? Dessa amostra total. Vamos analisar aqui o que a gente tem de filhos, né? Número de filhos total, vejam só. Aqui, para 7 mulheres tem um filho. Então, quantas crianças dá nessa brincadeira? 7 vezes 1, 7 filhos. Já temos 6 mulheres que têm 2 filhos. 6 mulheres têm 12 filhos, vai dar 12 filhos aqui já. E eu tenho 2 mulheres que têm 3 filhos. Ou seja, 6 filhos aqui. Então, aqui eu tenho 7... Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 6. Se eu somar o total de filhos aqui, vai dar quanto? Vai dar 25. Então são 25, esses 25 são os possíveis, tá, de serem sorteados, né? É o número total de casos possíveis, é o 25, tá? É esse de baixo aqui. Já para ter um filho só, qual seria? Um filho só seria essa coluna. Então quantos são aqui? Um filho só, são 7 filhos aí que podem ser sorteados nessa condição que ele dá. Então, se a gente for ver 7 filhos, nós vamos ter o que? O 7, que é o uso de filho único, sobre o total, que é 25. Tá? Então, vai dar 0,28 de probabilidade. A sétima questão fala o seguinte: no lançamento de 2 dados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Bem, quando ele fala aí, né, pessoal, que eu tenho 2 dados perfeitos leia-se assim, como dados não viciados, tá? Que não cai sempre o mesmo número, né? Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, mesma relação de probabilidade, né? Então, a gente tem o que, ó? O dado 1, ele pode cair o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. O dado 2 também pode cair o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. O detalhe interessante é que quando esse aqui cair o número 1, o outro pode cair o 1. Esse aqui cai 1, pode ser o outro 2. Esse cai 1, esse pode ser o 3. Esse cai 1, esse pode ser o 4. Cai 1, o 5. E num dado cai 1, o outro pode ser 6. Assim como se nesse dado aqui cair o número 2, o outro pode ser o 1, pode ser o 2, o outro pode ser o 3, o outro pode ser o 4, o outro pode ser o 5 e o outro pode ser o 6. Então, se eu preencher aqui esse espaço total aí de situações, eu vou ter, ó, o 1 pode ser o 1, o 1 pode ser o 2, o 1 pode ser o 3, 1 pode ser 1 e o outro pode ser o 4, 1 pode ser 1. E se eu fizer isso para todas as possibilidades, eu vou ter todas essas aqui, ó. Todas essas aqui são possíveis de acontecer,
Tá bom? Então, 1 para 1, para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, 1 para 6. 2 para 1, 2 para 2, 2 para 3, 2 para 4, 2 para 5, 2 para 6. Então, todas essas possibilidades totais aqui. Tá? Então, são 36 possibilidades no total. 36 possibilidades no total. Tá bom? 6 vezes 6, 6 vezes 6, aqui 36. Tá? Mas o que ele quer é que a soma deles dê 6. Vamos ver aqui quais são os dados que a soma dá 6. Ó, um deu 1, deu 3, não, dá 4. Agora aqui, ó, se um dado der 1 e o outro der 5, já dá a soma 6. Tá? Então já entra esse aqui. Se um for 2 e o outro for 4, também já dá 6. Já entra nessa possibilidade. Se um dado der 3 e o outro der 3, também essa possibilidade, dá 6. E se um dado der 2 e o outro der 4, também dá 6. Pronto, todas as outras aqui dá mais que 6, não tem condição. Então são essas aqui, são 1, 2, 3, 4. Tá? 4 possibilidades. Ah, tem mais uma. Isso, se um for 5, o outro, né? 5 mais 1, 6. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades aqui dessa condição que ele deu. Tá? Então se a gente for ver como é que vai ficar, o número total, né? Nesse caso vai ser 36, tá? E a especificidade que ele quer, que dê 6, a soma, são 5. Então 5 por 36, tá? Que é a mesma coisa que 0,138. Ok? Ao jogar um dado, qual a probabilidade de se obter um número ímpar voltado para cima? Vamos lá. Então eu jogo um dado. Pessoal, a probabilidade, essas são 6 possibilidades aqui. Pode cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas de ser um ímpar voltado para cima, né? Quantas são? Vamos lá. Pode ser o 1, o 3 e o 5. Não é isso? Então 1, o 3 e o 5. Tem 3 possibilidades aí, né? 3 casos possíveis, favoráveis para ter, né? 3 casos. Então o total é 6, tá bom? O de ser ímpar, ser 1, 2, 3. Então fica 3 por 6, que é a mesma coisa que 1 por 2, né? Se eu simplificar. Tá? E 1 por 2 é 0,5. É como se fosse 50% de chance, pessoal, né? De cair essa condição. Aqui, ó, sorteando-se o número de 1 a 20, qual a probabilidade de se encontrar, de que esse número seja múltiplo de 2? Pessoal, todo número par é múltiplo de 2. Tá? Então, assim, se o total são 20 possibilidades, então dessas 20, a metade, porque são os pares, tá? Os pares são múltiplos de 2. Tá? Então, é como se eu tivesse no total 20 possibilidades, das quais a metade, tá, é para ser par. Né? Então fica simplificando 10 por 20 dá 1 sobre 2 e 1 sobre 2 também é 0,5. A próxima questão fala o seguinte, ó. Quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? Então ela tem 6 camisas e 4 calças. Então se eu observar, pessoal, vejam só. O número de calças são quanto? São 4. Tá? E vezes, né? Vezes o número de camisas, que são quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 4 calças para 6 camisas, 6 vezes 4, que dá 24 maneiras diferentes. Eu posso vestir essa primeira com a segunda, essa primeira com a terceira, essa primeira com a quarta, essa primeira com a quinta, essa primeira com a sexta. Eu posso vestir essa segunda com a primeira, com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta e com a sexta. Essa daqui também, ó. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4, 6 vezes 4, 24. Beleza? Tá bom? Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.